Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima. Nesta sexta-feira, queremos meditar no Santo Evangelho de hoje, que está em São Marcos, capítulo 8, versículos de 34 e 35, que é exatamente uma continuação do Evangelho de ontem, que foi a confissão de fé de Pedro e a correção que ele recebeu do Senhor Jesus por compreender um Messias sem cruz, um Salvador sem paixão, um Deus que não providenciou a salvação para o homem por meio da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, exaltamos a cruz de Cristo por meio do jejum que devemos fazer como católicos e também a abstinência de carne. Pois bem, o Evangelho de hoje, por ser uma continuação do Evangelho de ontem, é exatamente o contexto de abraçar a cruz, de abraçar a paixão. Nosso Senhor apresentou a paixão para os seus discípulos e seguidores. Nosso Senhor apresentou a cruz para eles. E agora vem o convite. Sim, abraçar a cruz não será nunca uma obrigação. Ninguém é obrigado a nada. É um convite, um chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele propõe, e aqui estou com a Bíblia do Padre Soares aberta, porque é a que tem a melhor tradução, e eu a recomendo muito. É dito assim, então: e chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o Senhor coloca a passagem no subjuntivo. Se alguém me quer seguir. Se alguém quiser seguir Jesus, ninguém é obrigado a seguir Jesus, ninguém é obrigado a ter fé. A fé sempre será um dom de Deus, um chamado divino e uma escolha livre nossa. Deus nos criou pessoas livres para que o busquemos por amor. Por amor. Então, é um convite aberto a todos. Um convite feito com muito amor, com muita generosidade. E também o convidado responde com amor, com generosidade, com expectativa de querer ser todo de Deus. Logo após, nosso Senhor coloca as condições do discipulado que ele propôs. E qual é a primeira condição? Bem, ninguém é obrigado a seguir o Senhor, mas quando alguém aceita seguir o Senhor, então ele deve cumprir certos requisitos pedidos pelo Senhor, que compreende o que significa ser discípulo. E a primeira condição é exatamente esta: renuncie a si mesmo, aparnesasto eaton, no grego, que significa rejeitar, negar completamente a si mesmo. Então é uma negação completa de si. O discípulo, uma vez que aceita o chamado, aceita o convite, quer ser discípulo, entra no discipulado, ele deve negar completamente a si mesmo. A renúncia a si mesmo não significa anular, obviamente, a própria identidade, mas deixar de colocar a própria vontade acima da vontade de Deus. Em suma, é confiar a sua vontade totalmente a Deus, pedir que Deus dizime totalmente a sua vontade e seja posta no lugar da própria vontade, a vontade divina.
A primeira condição é fazer somente a vontade de Deus, jamais a sua vontade. Você entrou para o discipulado, você é discípulo de Cristo. Primeira atitude tua: rejeitar completamente, negar completamente a sua vontade humana, para que a vontade de Deus prevaleça em você. É o fiat voluntas tua, seja feita a vontade somente de Deus. Esta é a primeira condição. Logo após, Nosso Senhor vai propor a segunda condição. Tome a sua cruz. Em grego, aratoton stravonauto. Aratoton stravonauto. Que quer dizer? Tome a sua cruz. Segunda condição. Então, para seguir Jesus, primeiro, renuncie à sua própria vontade. Segundo, tome a sua cruz. E aí sim, em terceiro, e me siga, que em grego é kai akolutito moi. Siga-me, venha atrás de mim, que significa uma entrega total, radical da sua própria pessoa, a pessoa do Cristo, a pessoa do Verbo encarnado, do Verbo feito homem, é uma entrega total de si mesmo a nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos querem seguir o Senhor, mas não querem renunciar a si mesmo, quer dizer, morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos, morrer para os seus egoísmos, morrer para os seus sonhos, morrer para os seus projetos. Querem seguir o Senhor e fazer a própria vontade. Mas que seguidor é este? Que discípulo é este? Não é seguidor, não é discípulo coisíssima nenhuma, porque ele não renunciou a si mesmo. Segunda condição, tomar a cruz. Ele não tomou a cruz. Ele não morreu por amor a Deus. Ele não aceitou a cruz, que é o símbolo de humilhação, de paixão, de dor, de morte, que era a pena paga para os criminosos. Quer dizer, ele não reconhece os seus pecados, ele não reconhece o valor da paixão de Cristo na cruz. Jesus deixa então muito claro que para segui-lo implica a disposição total de sofrer e morrer por amor a Ele. Sim, é para morrer com Ele, é para ser crucificado com Ele. Este é o projeto de Cristo para você. E tanto é verdade isto que o versículo 35 vai corroborar com tudo aquilo que o Senhor falou até este momento. Pois quem quiser salvar a sua alma, o texto melhor é, a tradução melhor do Padre Soares é alma, porque o grego traz o termo psique, que quer dizer alma. Então a melhor tradução é: pois quem quiser salvar a sua alma, vai perdê-la. Mas quem perder a sua alma, e aqui um detalhe do Padre Soares, por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Tem esta palavra, ágape, amor, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho. Então nós perdemos a nossa vida por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho. Perdemos aos olhos do mundo, porque não praticamos as coisas que eles praticam, não vivemos como eles vivem. Então, aos olhos do mundo, dos insensatos, nós somos pessoas infelizes, pessoas mal resolvidas, pessoas que vivem uma vida sem alegria, sem felicidade, sem nada atraente. Mas isto é a visão do mundo. Mas, na visão da fé,
na visão de Deus, o homem espiritual, ele sabe que ao renunciar essas coisas, estamos então salvando a nossa vida e proclamando o nosso amor a Jesus Cristo e as suas palavras. Interessante aqui também, está bem unido a pessoa de Jesus e o seu evangelho. É a grande tentação nossa nos dias de hoje de separar Jesus do seu evangelho, Jesus de sua doutrina, Jesus de seus ensinamentos. Pois quando eu separo Jesus do seu evangelho, pois quando eu separo Jesus de sua doutrina e de seus ensinamentos, eu faço como Pedro. Eu tenho só a metade da verdade. Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias. Mas não aceito a sua paixão, seu sofrimento, e nem aceito passar por paixão e por sofrimento. É o convite que é feito agora ao discipulado. Então, o grande paradoxo do Evangelho é que a lógica humana busca segurança, estabilidade, autopreservação, é que o homem do século busca. Mas Jesus revela que quem se apega à própria vida, quem se apega a si mesmo e busca evitar a cruz, acaba perdendo a vida eterna, a vida do céu, condena sua alma. Por isso, perder a vida por causa de Jesus Cristo e do Evangelho é como nosso Senhor morreu como mártir, pregado na cruz, foi assim que ele morreu, e também nos ensina a realidade do martírio cristão. Nosso Senhor disse aos discípulos: e sereis minhas testemunhas, e o termo testemunha é martiria, quer dizer, ser testemunha é ser mártir, é sofrer por amor a Cristo e por amor de seu Evangelho. No princípio da igreja, muitos discípulos morreram pela fé, os apóstolos foram todos mortos pela fé. E nosso Senhor prometeu àqueles que professaram a fé e morreram por ela, o céu, a vida eterna e um lugar de máxima glória lá na vida eterna. Depois vem: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria alma? O que adianta o homem desfrutar de todos os prazeres desta vida, de toda a bagunça desta vida, de viver correndo atrás das ilusões do mundo, dinheiro, dinheiro, posses, bens materiais? Já tem muito, mas nunca se convence que já tem o bastante. A busca pelo poder, pelas riquezas, pelos prazeres. Muitos vivem para ganhar o mundo, para ser do mundo mesmo, mas acabam perdendo aquilo que é mais importante, a salvação da alma. Perder a própria vida é condenar a alma. Aqueles que buscam apenas bens terrenos podem perder a sua alma para sempre na eternidade. E ainda o Senhor acrescenta: e o que poderia o homem dar em troca da sua alma? Veja o valor da alma espiritual, imortal, que vai morar no céu, contemplando a face de Cristo. A eternidade. Por poucas coisas, por poucos momentos, podemos perder a eternidade, o céu, a vida da glória, a visão beatífica, o prazer incomensurável, a beatitude plena e perfeita, o descanso no sumo bem, o divino esposo, Cristo, o Verbo eterno, contemplando-o face a face, numa alegria indizível, que não podemos compreender, que não podemos supor, nem falar. Podemos perder na busca desenfreada de bens, de coisas, de prazeres, de comodidades desta vida. Acabamos por fazer uma triste troca. Trocamos a vida eterna pela vida terrena. Trocamos aquilo que é para sempre, a eternidade, por um prazer, uma coisa momentânea.
que depois vem a dor, o abatimento e o arrependimento. Por isso lembra a parábola do rico insensato, onde o homem acumulou riquezas, mas perdeu a sua alma? E por fim, finaliza Nosso Senhor brilhantemente, com chave de ouro, a sabedoria encarnada, no versículo 38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, de novo, não é? Dele e das palavras. Então não tem como crer num Jesus sem conteúdo, sem palavras, sem ensinamentos. Então não tem como crer em Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, sem negar a si mesmo e sem tomar a cruz. É fantasia, é ilusão querer crer em Jesus e não morrer para si mesmo, e não morrer para que a vontade dele ocorra em nossa vida de todos os modos e maneiras, e de não abraçar a cruz, a paixão, por amor. Então, de novo, ele diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. E aqui vem uma sentença duríssima, não é? Uma condenação. A vergonha de Cristo pode ocorrer de várias formas. Preste atenção: negar a fé, esconder-se diante das perseguições, ou até ter medo de testemunhar o Evangelho, se acovardar diante de uma injustiça. Então podemos nos envergonhar do Senhor em várias situações. É a covardia, que é o oposto da fé. O homem então de fé caduca, de fé pela metade, de fé sentimental, frequentemente comete isto. Depois Nosso Senhor fala da geração adúltera e pecadora. No Antigo Testamento, o adultério era espiritual e simbolizava a infidelidade de Israel diante de Deus, seu esposo, como muito bem nos ensinou o profeta Oséias. Jesus denuncia um povo que se afastou da aliança e escolheu o pecado. A vergonha é uma infidelidade à aliança com Deus. E aqueles que rejeitam o Cristo aqui na terra, que se envergonham dele aqui na terra, serão também, na hora do juízo, rejeitados por ele para sempre. Por isso, diletos irmãos e irmãs, de todo o coração, confiemos na graça de Deus. Não tenhamos medo de renunciar a nós mesmos. Não tenhamos medo de abraçar a cruz por amor a Cristo, por amor ao seu Evangelho, pois este é o caminho pelo qual vamos ganhar a vida eterna para a glória de Deus. Vida eterna que começa aqui na terra, numa comunhão íntima, profunda e perfeita com Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso tesouro maior. Que Deus nos conceda esta graça. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal se não for inscrito. E obrigado por ter ficado até o final. Santo dia.